cavaleiros! Como vão vocês? Meus caros, se Hércules Berserker já é considerado o oponente complicado de conseguir enfrentar, é porque você ainda não conheceu esse bombadão sem estar enlouquecido. Meus amigos, esse cara é tão foda, que eu chamo ele de Zaraki Kenpachi do Nasoverso, não só pela aparência que é incrivelmente semelhante, mas também pelo que esse cara é capaz de fazer. Não é à toa que depois do Rei Arthur, esse cara é o segundo personagem que eu mais gosto no Nasoverso. Hércules, meu amigo, é muito foda. Mas você ficou curioso, quer saber por que eu comparo esse cara com o Kenpachi? Só vem, que hoje eu vou contar um pouco sobre essa versão extremamente roubada do Hércules, que em Fate Strange Fake é chamada de Alcides. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa távola redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, bora falar do True Archer mais roubado da franquia. E eu sei que o que eu vou dizer aqui vai deixar muito fã do Gilgamesh pé da vida. Mas vamos embora! Todos nós sabemos que o espírito heróico grego conhecido como o mais forte em força física é o famoso Hércules, o filho de Zeus. Sim, aquele mesmo dos 12 trabalhos, conhecido por fazer feitos que até então eram impossíveis. No Nasoverso, ele teve uma adaptação muito bem feita na classe Berserker, e eu acho que eu nem preciso falar muito dessa adaptação, porque quem assistiu às rotas de Stay Night ou jogou a visual novel, viu o que esse cara é capaz de fazer, tanto em termos de força, quanto em termos de combate fantasma nobre. Mas o que quase ninguém fala, e que muitos acabam esquecendo, é que esse cara é um dos poucos espíritos heróicos com afinidade para se adaptar em quase todas as classes, devido à sua grande habilidade com quase todos os modelos de armas. Embora ultimamente isso não tenha sido mais uma regra, hoje quase todos estão surgindo em várias classes, mas é só para constar. E hoje eu vou apresentar para vocês uma das versões mais roubadas desse grande herói. Essa versão é conhecida como True Archer, seu nome é Alcides. Invocado em Fate Strange Fake, Alcides é um espírito heróico que foi invocado por Basdilot Cordelion, nas verdadeiras e falsas guerras do Graal. Nessa guerra, devido ao ato de seu mestre em corromper o arqueiro Hércules, usando a lama do Santo Graal, Alcides também adquiriu afinidade para a classe Avenger. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele é um arqueiro, ele também compartilha atributos da classe Avenger, e na verdade, ele pode ser considerado até mesmo a versão alternativa de Hércules, embora ele se recuse a ser considerado como tal. Isso tudo em um só espírito heróico, já começa daí. Nessa sua forma, o lado humano de Hércules teve sua divindade e imortalidade perdidas, tudo por causa das ações de seu mestre, que despertou as memórias passadas do filho de Zeus, e também por causa da lama do Graal a qual ele foi exposto. Sua aparência é bem diferente do Hércules que vimos em Stay Night, dessa forma ele é mais jovial, e não está enlouquecido como vimos em Stay Night. E embora ele possa ser chamado de Alter Hércules, ele não se enquadra exatamente na classificação alternativa, talvez por essa razão ele se recuse a ser considerado um Alter. Depois de ter entrado em contato com a lama do Graal de Fuyuk, a carne de Alcides foi tingida de vermelho, e sua musculatura foi diminuída, principalmente quando comparado à sua contraparte Berserker. Sobre seu peito, perto do coração, sua pele adquiriu uma marca branca que se assemelha a uma cicatriz, e seu rosto é coberto por uma mortalha preta com detalhes em dourado. E galerinha, esse cara, e o Zaraki Kenpachi com sua Bankai ativada, é incrivelmente muito parecidos. Se colocar esses dois juntos, dá para falar que é irmão, sem dúvida nenhuma. E acontece algo em Fate Strange Fake, eu não vou dar detalhes para evitar spoiler, mas quando esse algo acontece, esse cara ganha chifres que saem para fora do pano que cobre o seu rosto, mas vamos aguardar o anime. Por isso nesse vídeo eu não vou contar como ele foi invocado e nem como ele foi avermelhado na lama do Graal. Vou evitar algumas coisas porque nem todos viram o mangá. Por causa disso, vamos pular direto para as habilidades dele, e nessa parte eu vou falar algumas coisas que acontecem nas batalhas, mas sempre com cuidado, então bora lá! Indo direto para as habilidades do nosso Kenpachi falsificado, vamos começar pelo estilo de combate dele. Então puxa a pipoca aí meus amigos, que vai ter coisa polêmica agora. Bom, quando foi convocado, a classe original de Alcides era a classe arqueiro, mas após ser corrompido pela lama do Graal, ele acabou tendo sua classe alterada para Avenger. E embora ele tenha perdido sua imortalidade, e também sua divindade, isso não torna esse cara menos forte que o Hércules. Na verdade, essa versão é até mais perigosa que o próprio Hércules de Stay Night. Pois como ele recobrou o seu raciocínio e também sua consciência, todas as técnicas que esse guerreiro aprendeu e desenvolveu quando era vivo não estão mais restringidas. Segura Gilgamesh, que o guerreiro acordou.
Olha o bicho vindo, moleque. E galerinha, embora ele ainda seja da classe Archer, pode-se dizer que ele também possui atributos de um Avenger, um verdadeiro Vingador. Alcides é um servo extraordinário, ao ponto de que Enkidu, usando sua detecção de presença, afirma que a aura que sai desse cara é muito poderosa, sendo igual à de Gilgamesh. E de fato, em termos de parâmetros puros, Alcides pode até ser considerado superior ao Douradinho. Tiné acha isso tão bizarro, que chega a acreditar que Alcides é um berserker fortalecido por aprimoramento louco. Mas mesmo vendo todo o potencial de Alcides, Tiné ainda acredita que Gilgamesh é mais poderoso. Essa dedução dela precisa ser revista. E vocês vão ter uma noção disso. Calma lá e se segura na cadeira porque o autor escreve o que ele quer. É por causa disso que eu avalio o personagem, e não o roteiro e os feitos dentro de uma obra. Mas vamos continuar, e vocês irão ver a contradição entre o que essa personagem acredita e o que realmente acontece quando Gilgamesh e Hércules se enfrentam. E reforço o que eu disse, é por isso que eu avalio o personagem e não avalio o roteiro. Inclusive as batalhas mortais que eu ainda irei fazer, será nessa mesma pegada. Mas continuando, em Fate Strange Fate, Alcides é um servo muito poderoso. O número e a natureza dos seus fantasmas nobres esmagam uma convenção da própria Guerra do Santo Graal. Só para vocês terem uma noção, o consumo de energia mágica de Alcides é tão grande, que um mago comum ficaria esgotado em apoiá-lo. Por causa disso, o seu mestre, através de algumas maquinações feitas por ele na guerra, fez com que Alcides tivesse acesso a certos cristais de mana. E com esse fornecimento mágico, Alcides conseguiu mana para lutar durante meio-dia. Mas se o seu mestre, Cordelion, tivesse conseguido concluir tudo o que ele havia preparado para Alcides, o guerreiro grego seria capaz de lutar com força total por vários meses. E aqui nós vemos o quanto esse cara é forte, ao ponto que um mago não é capaz de alimentar a necessidade mágica dele. Curiosamente, isso acontece com a maioria dos servos que enfrentam o Gilgamesh. Fica a pergunta, por que será? Será apenas coincidência? Ou será que o autor está reduzindo o potencial dos personagens? É no mínimo estranho. Fica aí para vocês pensarem, mas vamos continuar. Bom, é aqui que nós vemos que a dedução da mestre do Gilgamesh tá um pouquinho errada quando ela fala de Alcides. Isso porque o poder desse cara não se baseia apenas na força física dele, como na sua versão Berserker. Como eu disse, todas as habilidades que esse cara aprendeu em vida são liberadas para uso. Para vocês terem uma ideia do quanto esse cara é bravo, ele manda Gilgamesh usar a Enuma Elish já de cara. Ele diz para o Douradinho que eles só vão lutar de igual para igual se ele sacasse a sua melhor espada. Só para vocês terem uma ideia. Caralho, o maluco é brabo. E ele falou isso, após ter tancado um ataque massivo do portão da Babilônia, sem levar um único arranhão, como vocês estão vendo aí na tela. E como se não bastasse isso, ele ainda mandou o Gilgamesh puxar a Ea, dizendo que o ataque dele foi fraco, e que o ataque seria mais forte se Gilgamesh atirasse areia no lugar de espadas. Rapaz, depois de uma dessa eu cuspia no chão e saía nadando. O cara mandou Gilgamesh puxar a Ea, chamou o ataque do portão da Babilônia de fraco, e ainda zombou do Gilgamesh, fazendo sinais de mão e chamando ele para a briga. Só nisso ele já merece respeito. Para vocês terem uma ideia, esse cara é tão habilidoso com o arco, que os tiros dele podem ultrapassar a velocidade do som, e suas flechas nunca perdem velocidade ou diminuem a altitude, até atingir o seu alvo. Os seus tiros são tão intensos, que cada flecha ao quebrar a barreira do som, produz ondas de choque sobre o céu da cidade em Fate Strange Fate, fazendo vidros e vidraças de prédios estilhaçarem. Só para vocês terem uma ideia, os tiros do seu arco são tão bizarros, que nenhum humano e até espíritos heróicos podem sobreviver ao seu impacto, caso forem atingidos diretamente. Gilgamesh só conseguiu se proteger dessas flechas, porque ele instalou defensores portáteis, fantasmas nobres de interceptação de projéteis. No entanto, como Alcides havia disparado uma segunda flecha, um dos tiros conseguiu passar pelas lacunas desses fantasmas nobres, e o rei orgulhoso foi forçado a materializar sua armadura para interceptar a flecha usando a sua manopla esquerda. Mesmo assim, a flecha foi forte o bastante para rachar uma parte da armadura, fazendo seus fragmentos dourados choverem no chão. E se esse tiro pega meu amigo, era game over para o Douradinho, fim de jogo. Além de tudo isso, enquanto Gilgamesh voava com a sua Vimana, na tentativa de encontrar a posição de Alcides, uma chuva dessas flechas vinham contra ele periodicamente, e seus interceptadores abatiam as flechas para protegê-lo. E assim que Gilgamesh se aproximou de Alcides com a Vimana, Alcides disparou tão forte dessa vez, que ameaçou perfurar até mesmo a armadura da Vimana. Vendo que a situação não era favorável, Gilgamesh passa a lutar a sério, e para quem diz que ele nunca
lutou a sério. Em Fate Strange Fake ele luta a sério, de modo que ele passou a disparar os melhores fantasmas nobres do portão da Babilônia contra Alcides, e chegou até mesmo a apelar para Merodach. E caso alguém não saiba, o Gilgamesh só puxa essa espada quando ele tá sério. Ele faz isso para testar se o seu inimigo é digno de enfrentar a Ea. Isso mostra a pressão que Alcides colocou sobre o Douradinho. Não vou dizer como termina essa batalha porque o anime tá chegando, só vou dizer que o Douradinho sai ferido desse duelo. Isso mostra o quanto Alcides é um espírito heróico muito forte, tanto em força quanto em técnica. E para quem defende dizendo que o Gilgamesh perde suas lutas porque ele não luta sério, qual vai ser a desculpa agora? Enfim, vamos continuar. Bom, agora que vocês viram um pouquinho do que Alcides é capaz de fazer, vamos para as suas habilidades de classe e pessoais. Mas, para nossa tristeza, não existem informações sobre as habilidades de classe do Alcides, mas são essas aí que estão na tela. E por essa ocasião inesperada, vamos para suas habilidades pessoais. Em relação às suas habilidades pessoais, Alcides possui 4 habilidades, e como já foi dito por mim, ele não tem imortalidade nessa forma como habilidade, mas ele tem como fantasma nobre e a gente vai chegar lá. A sua primeira habilidade é chamada de Distorção, uma habilidade que está no rank A. Essa habilidade permite que Alcides faça uma distorção na classe que ele foi invocado. Em Alcides, essa skill fez ele adquirir parâmetros de um servo da classe Avenger, devido à sua exposição à Lama do Graal. O ponto negativo dessa skill é que, em troca de ter os parâmetros de um Vingador, a ação independente de Alcides caiu para o rank C. Sua segunda habilidade é chamada de Olho da Mente Verdadeiro. Essa skill está classificada como Rank B. Essa habilidade é adquirida apenas por aqueles que enfrentaram inúmeras batalhas, elevando suas habilidades ao extremo. Em Alcides, essa habilidade remove todas as restrições causadas nas suas habilidades adquiridas como um guerreiro humano, mas em troca delas, as habilidades divinas como Imortalidade e Divindade são removidas. Já essa skill é chamada de Valor, e sua classificação está no rank E. Essa habilidade em Alcides afasta interferências mentais e aumenta o dano em combate corpo a corpo, mas devido à maldição alojada dentro dele ter sido trazida por um feitiço de comando, sua classificação diminuiu bastante. E assim como sua contraparte Berserker, Alcides possui continuação de batalha no rank A+. Essa habilidade permite que o filho de Zeus continue a lutar, ainda que ele seja ferido mortalmente ao ponto de estar à beira da morte. Essa habilidade é a manifestação da vontade de Hércules em nunca cair no campo de batalha. Dito isso, vamos agora para a parte que te fará perceber o quanto esse cara é foda, os fantasmas nobres. Bom, para começar, o principal fantasma nobre de Alcides é chamado de Ordem do Rei. Esse nobre fantasma nada mais é que a manifestação dos seus 12 trabalhos como fantasma nobre, ou seja, diferente do Hércules Berserker que ganhou 12 vidas, Alcides tem todas as armas e técnicas que ele ganhou e desenvolveu durante sua vida humana. No entanto, em troca de tamanho poder, ele perde a sua divindade e imortalidade. Esse cara é tão foda que a manifestação desse NP como trabalhos faz esse NP se tornar algo que esmaga uma convenção da Guerra do Santo Graal, e por causa desse poder esmagador, seu gasto de energia mágica aumenta exponencialmente como resultado, e isso mostra o quanto esse cara é brabo. Pele do Leão de Nemeia. No seu primeiro trabalho, Hércules adquiriu a pele do leão de Nemeia, e essa pele se tornou um fantasma nobre. Após adquirir a pele do leão, Hércules trabalhou para ornamentar um tecido feito dessa pele, e com isso, ela foi transformada nesse pano longo que cobre o seu rosto. E meus caros, a habilidade retida nesse tecido do leão faz com que ela se torne uma armadura impenetrável. Em Fate Strange Fate, ela foi capaz de repelir todos os tesouros do portão da Babilônia, sem que Hércules recebesse um único arranhão. E detalhe galera, independentemente se o tesouro lançado fosse de primeira classe ou de ordem inferior, ele não era capaz de perfurar a armadura de Alcides. Eu queria ter um pano desse. A única fraqueza dessa armadura são ataques que não seja de conceituação humana, no caso espadas, lanças e etc. Ataques de gelo, ataques de fogo, relâmpago, ataques mágicos e armas divinas são as únicas coisas que podem causar dano em Alcides. Por causa disso, na segunda luta entre Gilgamesh e Alcides, o rei dos heróis todo orgulhoso teve seu orgulho
orgulho quebrado, e foi forçado a usar seus melhores fantasmas nobres, os disparando diretamente em Alcides. Dessa vez, cada um dos disparos de Gilgamesh tinha poder suficiente para esmagar o Centigraph de Alcides, caso ele fosse atingido. Só teve um problema: não funcionou como devia. Alcides é tão brabo, mas tão brabo, que ele avaliou qual fantasma nobre poderia lhe causar dano, e qual não oferecia risco algum a ele. E com isso, ele assumiu uma forma estratégica de combate. Os fantasmas nobres que ele considerava fraco, ele simplesmente deixava ser rebatido na sua armadura, e aqueles que ele via que poderia causar algum dano mais grave, ele rebatia com o seu arco. Olha o bicho vindo, moleque. Ou seja, ele não conteve o portão da Babilônia, ele obliterou completamente o portão da Babilônia, combinando apenas a sua armadura e sua técnica, no máximo 3 fantasmas nobres, contra um rei que estava usando inúmeros fantasmas nobres. Como diz aquela frase do Taos, o trabalho duro, ou melhor, os 12 trabalhos superando o dom natural. Nessa situação, Gilgamesh estava todo puto com Alcides, pois ele estava rebatendo com extrema precisão todas as centenas de fantasmas nobres arremessados nele. Imortalidade de Quiron. Esse próximo fantasma nobre de Alcides foi adquirido através do seu quarto trabalho, a imortalidade de Quiron, que foi o mentor de Alcides, na qual ele acabou matando acidentalmente com uma flecha batizada com o veneno da Hidra. Em Alcides, esse fantasma nobre atua como uma única ressurreição, caso ele seja morto. Deusa da Guerra. Esse fantasma nobre foi adquirido no 9º trabalho, a deusa da guerra. Se trata de uma faixa que Hércules roubou de Hipólita. Essa faixa permite ao seu usuário aumentar consideravelmente seus próprios parâmetros de divindade, força, resistência, agilidade e mana. Normalmente, Alcides usa esse fantasma nobre para aumentar o poder de suas armas, mas ele nunca usa esse NP em si mesmo, tudo por causa do seu ódio pelos deuses do Olimpo. No primeiro confronto entre Alcides e Gilgamesh, o filho de Zeus começou a carregar esse NP para contra-atacar a Merodach de Gilgamesh, mas como a batalha foi interrompida por Hipólita, não se sabe qual poderia ter sido o resultado, mas pela minha avaliação, seria um empate entre os dois NPs. Bom, assim eu teorizo. Nine Lives. Bom, nessa versão, a mais poderosa técnica que Hércules desenvolveu não está selada. E como eu já disse para vocês, o Nine Lives é uma técnica que pode ser usada em qualquer tipo de arma. Na verdade, ela pode ser usada até com as mãos nuas. Na sua segunda luta contra Gilgamesh, ele usou o Nine Lives para rebater os fantasmas nobres mais perigosos do Rei Orgulhoso. Como eu já disse antes, a força, a precisão e a velocidade de cada disparo feito por Nine Lives é extremamente grande. Contra Gilgamesh, Alcides estava armando de 2 a 3 flechas de uma vez só, puxando seu arco em uma velocidade que o olho humano não seria capaz de acompanhar. Alcides aplica tanta energia em seus disparos, que às vezes o seu arco parece que irá se partir ao meio. E detalhe, quando ele está dividindo os atributos com a classe Avenger, esse ataque cai um pouco o seu potencial, pois quando ele é usado pelo Hércules Archer, cada disparo é envolvido em pura divindade. Quando Alcides usa o seu Nine Lives, as flechas que ele dispara têm uma aparência que sugere víboras, ou até dragões malignos, 9 cabeças de serpentes abertas perfurando o alvo. Após usar essa habilidade contra Gilgamesh, o Rei Dourado começou a preparar um fantasma nobre para interceptar, mas infelizmente aconteceu uma coisa que atrapalhou a luta dos dois. Então, não deu para saber o que iria acontecer. Maldito roteiro. No entanto, Gilgamesh foi ferido gravemente contra Alcides, por causa de interferências externas. Mas só o fato desse cara ter lutado de igual para igual, mostra o quanto esse Alcides é foda, e também nos mostra que aqueles que dizem que o Gilgamesh está entre os 10 mais fortes, e que o nível de Gilgamesh é multiversal, estão completamente equivocados, e Alcides é a prova disso. Obliterou o portão da Babilônia, tancou o portão da Babilônia, chamou o Gilgamesh de fraco, e quebrou o seu orgulho como nenhum outro espírito heróico foi capaz de fazer. Isso tudo, sendo um mero humano, como o próprio Alcides acaba dizendo. Respeitem o filho de Zeus. E esse Nine Lives com cabeças de dragões, é uma técnica muito foda, vocês não têm noção. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou muito animado em ver a adaptação de Fate Strange Fate. Agora o terceiro fantasma nobre de Alcides. Este é chamado de Reencarnação de Pandora. Esse é o NP que acabaria com Gilgamesh de vez, caso Alcides realmente quisesse. Esse fantasma nobre é despertado quando Alcides é alterado para a classe Avenger. E meus caros amigos, esse NP ferraria não só com Gilgamesh, mas com a maioria dos espíritos heróicos, pois a ativação de seu nome verdadeiro permite que Hércules anule imediatamente o uso de um fantasma nobre do oponente, e ainda o transfere para ele. Em outras palavras,
palavras, esse espírito heróico é capaz de roubar os fantasmas nobres dos espíritos heróicos que ele estiver enfrentando. Foi por isso que ele mandou o Gilgamesh sacar a IA, pois a partir do momento que o Gilgamesh sacasse a sua espada, Alcides ativaria esse fantasma nobre, roubaria a IA, e ainda usaria contra o próprio Gilgamesh. Na verdade, se Alcides quisesse, ele nem precisaria roubar a IA, bastava roubar o portão da Babilônia, mas parece que o autor passou pano, pois caso alguém não saiba, o portão da Babilônia também é um fantasma nobre. Provavelmente, poucos que leram o mangá perceberam isso, mas como eu tenho uma boa observação, eu percebi. Simplesmente o autor passou pano, porque isso seria roubado demais, caso o Alcides roubasse o portão da Babilônia. E detalhe, os fantasmas nobres que forem roubados por esse NP, não voltarão para o seu proprietário original. Mesmo se Alcides for destruído, eles serão eternamente agregados aos 12 trabalhos de Hércules. Ou seja, se ele usasse a espada de que ele tanto se orgulha contra esse cara, era game over, fim de jogo. Não é à toa que esse Alcides é o meu segundo personagem favorito da obra inteira. E sim, ele solaria o Gilgamesh com a mão nas costas se o autor não tivesse interrompido as lutas, e não tivesse passado pano nesse fantasma nobre. Agora, imaginem a cena, Gilgamesh levando um sacode da espada que ele tanto se orgulha. Cara, isso seria impagável. Mas o autor segurou o poder do nosso incrível Alcides. Mas isso acontece com outro personagem. Eu não vou dar detalhes para não estragar para vocês. E bem, a única forma de um espírito heróico recuperar o seu nobre fantasma seria matando Alcides enquanto ele usa o MP que ele roubou. Ou seja, pegando ele de volta após Alcides ser morto. Algo que literalmente, como vocês viram, não será fácil. Se o Alcides tivesse usado essa habilidade no portão da Babilônia, já era game over para o Douradinho. E digo novamente, é por isso que eu avalio o personagem e não o roteiro. Enfim, eu vou terminar por aqui. Eu sei que faltou fantasmas nobres, afinal são 12, mas vai estender o vídeo demais. Vamos aguardar o anime, e quando ele vier eu falo tudo para vocês. Porque se eu falar demais aqui, eu vou soltar muitos spoilers, e não quero isso para quem não leu o mangá. Mas tenho certeza que vocês já puderam ter uma noção do quanto nosso Alcides é foda. Só para terminar, de nada adianta ter infinitos fantasmas nobres, mas não ter a técnica necessária para usá-los. Essa é a diferença de Alcides. Ter vários fantasmas nobres não significa ser o suposto vencedor. Hércules elevou suas habilidades ao extremo. Essa é a diferença de quem sabe lutar e de quem só sabe ficar jogando armas. E aqui termina mais uma jornada nesse enorme universo criado pelo Naso. Se antes vocês não sabiam o que Hércules é capaz de fazer, agora tenho certeza que vão virar grandes admiradores. Não é à toa que ele é um dos espíritos heróicos mais famosos da Grécia, se não for o mais famoso. Afinal, quem nunca ouviu falar de Hércules? Alcides tem um papel muito interessante em Fate Strange Fake, e eu tô esperando demais a adaptação em anime. Vocês não fazem ideia. Quero muito ver esse cara na trocação com o Douradinho, e também ver o grande Ricardão, o Coração de Leão. E quando esse anime for lançado, vocês terão uma noção do que ele foi capaz de fazer com Gilgamesh. Ele literalmente obliterou o portão da Babilônia. Mas enfim, não vou ficar falando muito não, vocês verão. E caso queira ficar por dentro de mais assuntos como esse, se inscreva no canal, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Caso contrário, vai encarar a fúria de Alcides. De resto, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos aqueles que usaram seus selos de comando para enviar esse vídeo para os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!